Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Existe um lugar ideal para a realização de uma atividade fora da escola? A resposta para essa pergunta depende de vários fatores. Fatores como a relação entre o local visitado e a proposta de trabalho, por exemplo. Mas nem sempre é preciso ir longe para atingir os objetivos da atividade. Hoje, no quinto e último programa da série Visitas, Passeios e Excursões, as atividades realizadas nos arredores da escola estão em discussão. Como esses locais podem ser inseridos na proposta de trabalho? E que tipo de atividade é capaz de despertar a curiosidade dos alunos durante a visita a lugares costumeiros? Para discutir esses assuntos, convidamos a professora do CIEP Oswald Andrade, em Anchieta, no Rio de Janeiro, Eliane Pimenta, a professora do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Leila Medeiros, e a coordenadora de leitura da Escola da Vila, em São Paulo, Celinha Nascimento. Saiba agora como você também pode participar do Salto para o Futuro. Em uma visita aos arredores da escola, os alunos podem pesquisar a história e a cultura do lugar. Foi o que aconteceu com estudantes de uma escola pública do Rio de Janeiro. Eles saíram com a professora para observar alguns aspectos do bairro do Rio Comprido, na zona norte da cidade. Veja a reportagem. Marcas do Tempo. Este é o título do projeto de visita aos arredores do Colégio de Aplicação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Acompanhados pela professora Leila Medeiros, alunos da segunda série do ensino fundamental saem para dar uma volta no quarteirão onde se encontra a escola. Eles vão conhecer a arquitetura colonial que ainda é bem presente na paisagem do bairro do Rio Comprido. Em frente à escola, a primeira parada. Os alunos se deparam com um casario antigo. Quantas casas devem ter aí? 3. Será que só 3? 4. Eu vejo mais. Os alunos respondem que deve haver mais de 5 ou 6 casas lado a lado, mas a professora quer saber como eles chegaram a essa conclusão. É quando o aluno Pedro diz que contou 7 casas. Eu fui contando no olho. Foi contando no olho, mas o que você foi contando no olho? O passeio continua e agora os estudantes estão diante de outra construção antiga do Rio Comprido. Enquanto a professora dá algumas explicações, uma aluna chama a atenção sobre a casa que está em estudo. Isso aí antigamente era a casa de um alemão. Ah, olha só a informação da moradora do bairro. As crianças aprendem que a altura das casas, do chão até o teto, é chamada de pé direito, bem mais altos nas construções antigas. Elas percebem ainda que nas janelas havia moldura de pedra, também característica da arquitetura do século XIX. Os alunos seguem a caminhada e encontram uma casa que foi construída em 1897. A data da construção ainda está presente na fachada. Próximo dali, eles se deparam na entrada de uma vila com um chão conhecido como Pé de Moleque. Sabe por que deram o nome disso de Pé de Moleque? Porque os escravos pequenos, eles não podiam ser grandes. Os moleques, não tem que quando eles fazem aquele pedrinha pequenininha que eles botam no chão que tinha na praça? Então, eles botam com martelo, só que eles não, eles batiam com um pé. Aí deu o nome Pé, que eles batiam com um pé, de moleque, porque eles eram meninos. Outra construção típica da época encontrada no bairro são as casas geminadas, erguidas a partir de uma parede comum. Os alunos fotografam as casas que eram diferenciadas umas das outras através da pintura. O passeio prossegue até a Praça do Bairro, onde se encontra o chafariz e termina na Igreja de São Pedro, outra referência do bairro. O que eu achei mais interessante foi essa igreja aqui. Eu prefiro até esse tipo de construção, porque as modernas eu acho feio, assim. Eu prefiro as antigas, são mais detalhadas, são mais bonitas. Eu fui na Salar da Imperatriz e eu não vi nada caído, porque lá foi feito com bosta de vaca, argila, barro e pedra. E até agora não caiu. Eu acho que isso foi uma experiência bárbara.
Pois é, Leila, o que é o projeto Marcas do Tempo? Aliás, nome forte, né? Bonito, né? Como é que surgiu essa ideia? Bem, surgiu da necessidade de alfabetizar o olhar das crianças. Acho que nós perdemos a dimensão de olhar e ver realmente o que está à nossa volta. E nós começamos a pesquisar, a prestar atenção no caminho da escola para casa, de casa para a escola, e eles começaram a perceber o quanto de passado estava presente no entorno do colégio. E nós começamos a pesquisar, a levantar os moradores, a levantar questões com os moradores do bairro, e muitas descobertas foram acontecendo até nós chegarmos a caminhar por aquele espaço e a descobrir realmente o passado tão presente no bairro do Rio Comprido. E quem teve essa ideia desse nome lindo, Marcas do Tempo? Foi você? Foi. Eu pensei a questão do tempo, e as marcas foram eles que deram. Né? Foi uma parceria com os alunos. No título do projeto. Tá certo. Eliane, como é que a gente pode transformar esse olhar costumeiro num olhar curioso e assim a gente possa desenvolver trabalhos interessantes dentro da escola? Justamente o que a Leila fez foi isso, né? Parar para olhar alguma coisa, um local por onde as crianças passam todos os dias, né? E a gente passa todos os dias também, né, Leila, por aquela rua ali, e muitas vezes não observa determinados detalhes. E como é que a gente observa determinado detalhe, o outro não, né? Em função do que a gente quer aprender. Né? Então, se você está trabalhando determinado tema, determinado projeto, que te serve ali, rodear o bairro, olhar o que tem ali, então você vai justamente propor esses objetivos, desenvolver essas atividades, quando você sai com a criança, você vê a aluna colocou isso, foi bárbaro, foi uma experiência bárbara, a experiência da construção da casa e tal. Como foi bárbara a experiência deles, né, de estarem parando no portão da escola e contando uma construção que tem 7 casas, e ninguém nunca parou para pensar que tem 7 casas aqui frente à escola, né? Então, quer dizer, é fazer um pouco aquilo que o Walter Benjamin, filósofo, crítico, né, colocou para a gente, né, quando ele diz enxergar o novo no velho e enxergar também o que havia de velho em alguma coisa que é nova, que parece ser totalmente nova. Tá certo. Celine, como é que a gente pode relacionar essa coisa da memória com a história? Bem, eu costumo dizer, pelo menos para os meus alunos, que assim, conhecer os arredores da casa ou do colégio é obrigatório, né? É como se a gente partisse de um cotidiano menor, do cotidiano mesmo, para um cotidiano maior. Então, antes de ir para um museu, antes de ir para um lugar onde a impressão que a gente tem é que a história oficial, a memória oficial está guardada ali, a gente tem uma história, uma memória que é muito viva, que é o ao redor mesmo, né? Então, poucas vezes a gente conhece a história do bairro, a história de por que a rua tem aquele nome, de por que a escola tem aquele nome, de por que tem uma praça, de por que tem uma igreja. Então, a história muito cotidiana, muito próxima, a gente não conhece. Então, às vezes é mais fácil a gente ir até um museu e conhecer toda a história daquilo que a memória oficial guardou, a independência, a república, né? De que é uma memória oficial, daquilo que a história registrou em livros, e não conhecer essa memória, essa história que está ao nosso lado, né? Por exemplo, no trabalho que a Leila fez, ela mora num bairro privilegiado, digamos, né? Quer dizer, tem um chafariz histórico, uma igreja histórica, uma construção histórica. Mas existem bairros que pode não ter tanta coisa histórica assim. E aí o que vai ser importante ver? As pessoas que moram, né? Se é um lugar residencial, se é rural, o que tem de estabelecimento antigo, quem é que mora ali, como é que o bairro se construiu. Então, assim, o arredor, ele fala muito da gente. A Eliana citou o Walter Benjamin, eu diria a Fernando Pessoa, que dizia que o mundo é a minha ilha, né? Então, assim, o que eu sei e o que eu aprendo da minha ilha, eu vou saber ver no resto do mundo. Fala também aquela história do chão de pé de moleque, né? Que aquilo foi bárbaro também. Bem, nós vamos à primeira participação do Salto de hoje, que é da Juraci do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci, pode fazer a sua pergunta. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar toda a produção da TV Escola, especialmente a equipe do programa Salto para o Futuro, né? Essa série muito contribuirá
para um melhor ensino-aprendizagem e uma prática pedagógica. Parabéns a todos que fazem um salto para o futuro. A minha pergunta é a seguinte. Moro numa cidade do interior do Rio Grande do Norte e gostaria de sugestões para trabalhar projetos nos arredores da escola. Boa noite, muito obrigada. Juraci, muito obrigada pela participação. Nós ficamos extremamente felizes de saber que pudemos contribuir aí com vocês nessa questão do ensino-aprendizagem. Lila, você poderia responder, Juraci? Sim. Boa noite, Juraci. É evidente que, como a Celinha colocou, o bairro onde a escola está situada é riquíssimo de história, né? Mas isso não inviabiliza que nós, né, realfabetizando esse olhar das crianças, como eu falei inicialmente, possamos descobrir o potencial daquela região. E nós só iremos descobrir saindo com esse olhar de pesquisador, com esses olhos de ver, e descobrir o que há ali para ser explorado, né? Qualquer lugar deste Brasil afora tem um potencial a ser explorado pelos alunos. Ok, na linha com a gente agora, a Rosemary, do Rio de Janeiro. Oi, Rosemary, pode fazer a sua pergunta. Primeiramente, parabenizamos toda a equipe do Salto pela série. As informações passadas foram valiosas e ajudaram a nossa cursista diretora a conduzir com sucesso o impasse que havia com os alunos quanto ao passeio da sua escola. Nós estamos falando do teleposto de Maricá. Com relação ao programa de hoje, achamos interessante encontrarmos no texto, nos arredores da escola, a proposta de que se pode ir à casa dos alunos, tendo nisso uma ação pedagógica. Ratifica um projeto que apresentamos para uma escola de nosso município. Mas indagamos, como iniciar o trabalho com os pais para essas visitas e como mobilizar os professores, pois na ocasião que propusemos um trabalho semelhante, os mesmos reagiram com estranheza e colocaram vários impedimentos, inclusive a questão financeira dos alunos, pois eram de uma comunidade carente. Obrigada, uma boa noite. Boa noite, Rosemary. Obrigada pela participação. Estamos muito felizes que a série tenha sido proveitosa para vocês, ok? Eliane? Eu quero parabenizar o grupo aí de Maricá, né, que encontrou a solução para o problema que foi aqui até dividido conosco esse tempo todo, né, da diretora que estava ali em dúvida do que fazer com o passeio. E dizer que essa parceria com os pais, né, no sentido de estar passeando, eu entendi que ela coloca um pouco isso, né? Quer dizer, como é que os pais vão aceitar das crianças irem às suas casas, porque a situação financeira e tal. Né? Acho que essa parceria ela começa antes, ela começa no dia a dia, em tudo que você faz. Quer dizer, o passeio, ele conta com essa parceria dos pais, conta, mas o seu dia a dia na sala de aula também conta. O que você vai fazer todo dia com a cabecinha do filho dele, deve ser dado conta a ele. Então, quer dizer, para você conseguir envolver os pais nesse passeio, você tem que estar com o teu trabalho cotidiano envolvido com esses pais também. Quer dizer, não basta só na hora do... então nós vamos visitar a sua casa. Mas os pais também têm que estar vindo na escola, tem que estar sendo aberto esse espaço para eles, né? E dizer que essa parceria ela é antes, é durante o passeio, é antes. E no texto, ela se remete ao texto, né? A ideia ali das crianças estarem visitando as casas dos alunos é justamente essa ideia de que antes de visitar a casa do aluno, a gente já tem esse diálogo com os pais, né? No texto, eu escrevi o texto para o programa de hoje e quando eu coloco essa ideia, né, foi algo que eu vivi, né? Eu estava com um projeto envolvendo música na escola e eu chamei um pai de aluno para ir tocar um instrumento que ele costuma trabalhar, né, que é a bateria, para ir tocar para as crianças. Ele é músico. E aí ele falou, trazer a bateria é tão pesado, então não dá para vocês irem lá em casa? Eu, opa, oportunidade, né? E daí caminhamos, eram crianças de educação infantil, caminhamos pelo bairro, fomos à casa do aluno, o pai tocou a bateria, o aluno que estava recebendo os amigos estava assim com um sorriso aqui, né? Os amigos estão na minha casa. E aí, mas ele só sugeriu mesmo que nós fôssemos à casa dele porque essa parceria já existia, né? Tá certo, parece que a Leila queria fazer uma complementação nessa questão. Eu queria complementar, Rosemary, essa questão aí, né? A questão financeira, os gastos, né?
eu considero que isso, cada vez mais nós temos que buscar esse apoio com o poder público, né? Eu acho que ainda falta compromisso dos órgãos públicos em estar possibilitando esses alunos a ter acesso aos equipamentos das cidades, a ter acesso aos museus, a ter acesso à cultura desse país. Isso daí, só com parcerias e buscando é que nós vamos conseguir isso. Ok, a participação agora vem lá do Tocantins. E quem fala com a gente, mais uma vez, é a Maria Elias. Pode fazer essa pergunta. Em um passeio além dos muros, que metodologia o professor deve utilizar para estimular os alunos a desenvolver projetos com o intuito de ter um bom êxito? Obrigada e boa noite. Muito obrigada, Maria Elias, pela participação. Salinha? Então, eu acho até que nos programas anteriores falou-se um pouco disso, né, de que estratégias usar e tal. Acho que o que você chama de passeio além dos muros, que é super bonito, né, o jeito que ela chama, assim, tem um pouco a ver com, que eu vou até retomar um pouco que a professora de Maricá disse, que ela disse da estranheza, né, que isso causa, ela usou essa expressão, uma estranheza. Então, acho que tanto para os professores que estão num projeto de fora da escola, quanto para os pais, barrar essa estranheza quer dizer tomar conhecimento de que o conhecimento não está só nos livros, só na lousa, só na didática, né? Quer dizer, o conhecimento está em todo lugar. Então, existem maneiras e maneiras de conduzir esse aprendizado, né? Eu acho que, assim, fora dos muros da escola, você precisa, primeiro aquilo que a Leila disse já, o olhar, né? Como é que eu olho para as coisas, como é que eu olho para as pessoas na rua, como é que eu olho para uma peça de museu, como é que eu enxergo casarões antigos, é um olhar. Então, alfabetizar o olhar usando as palavras da Leila. Uma outra coisa que foi falado bastante ontem, eu acho que no programa, é o caderno de campo, né? Assim, é um roteiro de visita, porque eu vou estar fora da escola, eu estou com coisas que eu não conheço antes, né? Então eu tenho muita gente à minha volta, não tenho só o professor, eu tenho todo o cenário que está me ensinando coisas, são os pedestres, a arquitetura, então eu tenho outras coisas que olhar, eu tenho muito mais para olhar. E uma estratégia de parceria, eu acho, porque na rua também a gente está vendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou tendo lições de geografia, de história, de ciências, de meio ambiente, de cotidiano. Então, eu preciso estar alicerçado de uma parceria de professores. Então, acho que são várias estratégias, né? Mas eu penso que essas são, me parecem, as principais. Então, educar um olhar para ser um olhar muito mais abrangente. Ter sempre um guia mesmo de roteiro, algo que eu sei o que eu vou procurar. Ao mesmo tempo estar atento para surpresas, né? Porque eu sei o que eu estou buscando, mas surpresas com certeza vão acontecer. E eu acredito assim, que nas saídas, qualquer que seja, os focos são muito ampliados, né? Então a gente precisa trabalhar em parceria com outros professores. Acho que é isso. Tá certo. Bem, agora quem participa com a gente do programa é a Maria do Carmo, do Rio de Janeiro. Oi, Maria do Carmo, pode fazer a sua pergunta. Olá, boa noite. A nossa pergunta é o seguinte: pensando em nossa realidade, como partir para um projeto que vise conhecer a vizinhança quando não temos nada ao redor, por ser um lugar de difícil acesso e quase toda a área ser desabitada, contando também com a dificuldade de trazê-los para a área urbana. Tá? Sou do Teleposto de Maricá. Boa noite e obrigada. Maria do Carmo, muito obrigada pela sua participação. Eliane? A gente tem que pensar que nada é esse, né? Não tem nada, Maria do Carmo, você colocou assim, né? Não tem nada, que nada é esse? O nada, será que o nada existe? Quer dizer, a gente tem alguma coisa ao redor da gente, né? O que as crianças veem quando elas vêm de casa para a escola, por exemplo? Será que elas não veem nada? Eu acho que começar, e a tua pergunta foi muito bem colocada no sentido assim, poxa, por onde eu começo, né? Eu quero fazer isso, por onde eu começo? E começar, eu acho que poderia, uma sugestão, né? Começar por aí. O que eles veem de casa, quando eles vêm de casa
para a escola, quando eles retornam da escola para casa, que paisagem é essa, o que tem nessa paisagem, encontram com pessoas, que até pessoas ver são o comportamento essas, das pessoas que na pessoas rua, como é que são elas essas, se movimentam, né? o que se fazem vestem. essas pessoas, elas estão com alguma atividade de trabalho, elas estão fazendo o quê? Quer dizer, eles encontram, o que eles encontram nesse caminho, né? E daí a gente pode começar a pensar, eles trazendo para dentro da sala de aula essa vivência do que eles têm de casa para a escola, e a escola procurar refazer esse caminho, da escola para casa, procurar buscar junto com eles, retornando aí, para poder justamente puxar esse olhar, né? Será que eles olham, mas o que eles veem nesse dia a dia? E será também que não vale a pena lembrar, Eliane, que de repente, ali naquele lugar especificamente, pode não haver nada, apesar do que mais tão interessante, mas que bem próximo dali, que não seja inviável, pode haver muita coisa, não é? Eu acho que até uma outra coisa, assim, também estudar esse vazio, né? Quer dizer, essa ausência Por que não há nada? de moradia, né? Por que será que esse bairro está desse jeito, então? E que é vazio, um lugar, um lugar novo. Problemas, né? Eu acho Exatamente, que que é um excelente, né, um excelente ponto de partida para o estudo também. Assim, esse percurso que o aluno faz, a professora também faz, né? O que ela vê e o que ela está enxergando nesse redor aí. Tá certo. Tem uma coisa que me chamou a atenção no texto, e eu queria até que a Leila me respondesse isso, vai ter sido feito por você, é o seguinte: nessa saída da escola, como é que se pode se reformular a situação de comportamento do aluno? Assim, alunos que têm problemas de indisciplina, de aprendizagem, parece que às vezes quando eles estão na rua existe um comportamento diferente. Leila, aconteceu isso com você, por exemplo, na sua saída? Alunos que dentro de sala são assim, aquelas festinhas e tal, mas ali estavam comportadíssimos e absorvendo aquilo de uma forma completamente diferente. Qual é a diferença disso? Sem dúvida. Primeiro que na preparação, né, há determinadas regras que são combinadas, né? Fora isso, eles saem com uma... eles têm que assumir uma postura de pesquisador. E assumir uma postura de pesquisador é estar atento a tudo, né? É estar com outra postura, com uma postura de estudante. Até mais responsável, né? Mais responsável, né? E prestando atenção nos códigos de convivência que nós definimos para aquele passeio. A cada passeio é retomar esses códigos, é retomar as regras básicas de convivência entre eles e fora da escola, né? O que eu coloco muito é que nós estamos numa comunidade maior. Aí temos que respeitar os que passam e as pessoas que estão ali. Tá certo. Bem, casas geminadas, pisos de pé de moleque e pé direito. Essas foram algumas das descobertas de alunos de um colégio do Rio de Janeiro durante um passeio pelo bairro do Rio Comprido. Depois do intervalo, vamos acompanhar essa atividade. Salto para o Futuro volta já. O passeio pelo bairro do Rio Comprido, na zona norte do Rio de Janeiro, envolveu os alunos do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho proposto pela professora não terminou ao final da visita à igreja de São Pedro, o último ponto do roteiro. De volta à sala de aula, os alunos realizaram uma atividade que nós vamos conhecer agora. Os alunos de uma das turmas da segunda série do ensino fundamental do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro voltaram do passeio cheios de novidades para contar. Uns gostaram mais da arquitetura das casas antigas do Rio Comprido, outros de detalhes das construções coloniais que não são encontrados em prédios modernos. A igreja de São Pedro foi uma unanimidade. Eu gostei dos frontais, eu não sabia o que era, e era a frente da casa, a faixa. Eu gostei do beiral, que eu também não sabia o que era. Descobri que as casas mais ricas, mais bonitas, tinham o beiral. Eu gostei muito daquela igreja de São Pedro que a gente passou. Quando a gente estava na rua, eu percebi que as molduras, todas as molduras eram de pedra, de massa. E eu também gostei muito da igreja.
E os vírus que eram dela era frágil, parecia papel. O que eu gostei mais foi daquela igreja, eu achei linda a imagem dela. O aluno Leonardo destacou a conservação das casas antigas do bairro. Tinha casas que estavam em perfeito estado, apesar dos anos. Essa observação rendeu a ele um elogio da professora que coordenou a visita aos arredores do colégio. E ele levantou isso de uma maneira bastante simples, mas é alguma coisa importante para nós marcarmos. Nós vimos casas bastante danificadas pelo tempo, outras restauradas e uma que está, no momento, sendo restaurada. O aluno Rodrigo disse que gostou mais do chafariz da praça. Mas qual é mesmo o nome da principal praça do bairro? Condessa Paulo de Fronten, e a importância do chafariz é que antigamente os escravos pegavam água no chafariz. Na sala de aula, depois de terem expressado em palavras o que mais gostaram no passeio, os alunos passam para o papel a imagem que ficou gravada na memória depois da visita aos arredores da escola. Em pouco tempo, os desenhos, que são feitos em duplas, começam a tomar forma e a igreja, grande destaque para a turma, vai aparecendo no traço das crianças. Nós desenhamos a igreja de São Pedro, que nós vimos e gostamos. As escadas, o relógio solar das árvores. Então esse contato com essa busca da história do bairro, e isso enriquece muito, né? E eles ficam muito empolgados, eles estavam muito interessados, querendo muito dar continuidade a esse trabalho. Pois é, Leila, como é que foi chegar na sala de aula e perceber aquilo que os alunos compreenderam do que eles viram nessa saída? Eles chegaram extremamente mobilizados e cheios de descobertas, cheios de coisas para falar, todos queriam falar ao mesmo tempo. E é muito gratificante. Acho que, como a Celinha colocou, o conhecimento não está só nos livros. Acho que após aquela vivência toda dos arredores, eles são coisas que eles jamais vão esquecer, né? É muito interessante que, como eu fiz o trabalho com as 3 turmas de 2ª série, eles me encontram pelo pátio, descobri mais uma casa, assim, então eles continuaram explorando o bairro. Os conhecimentos ficam muito mais presentes para eles. Ampliam seus olhares, né? E a questão aí de todos os objetivos, né, que foram propostos, que era realmente descobrir essas marcas de tempo nos equipamentos que ainda estão presentes no bairro do Rio Comprido, eles trouxeram de volta para a discussão. Isso foi bastante gratificante. Com certeza, viu? Bem, a participação agora é da Alexandra, do Rio de Janeiro. Oi, Alexandra, pode fazer sua pergunta. O texto da série diz assim: mas enquanto a turma vai passeando, os conteúdos didáticos vão ficando para trás? Não, eles vão caminhando na frente mesmo. Acrescentamos, uma dificuldade enfrentada pelos professores é conciliar atividades extracurriculares com conteúdos. Os diretores e pais são os primeiros a cobrar. Como mostrar aos diretores e pais que os alunos não estão perdendo e sim ganhando? Sou cursista do Teleposto Maricá. Boa noite. Boa noite, Alexandra. Muito obrigada pela participação. Pois é, Eliane, como não deixar esses conteúdos para trás numa visita como essas? A gente sabe, e a Alexandra colocou, né, que ela sabe que os conteúdos não estão ficando para trás, mas a preocupação dela como é que os pais vão saber também, e todo mundo que me cobra, como é que eu vou dizer que eu não estou deixando os conteúdos para trás, né? Eu já encontrei essa dificuldade também, né, na sala de aula. E aí eu acabei, um belo dia eu listei, olha, nós aprendemos isso, para a gente poder estar retornando para os pais o quanto que a gente aprendeu no passeio. Quando nós paramos para listar o que nós tínhamos aprendido no passeio, nós mesmos ficamos, eu e os alunos,
ficamos espantados, né? Nesse texto mesmo, qual ela se remete, eu coloco um relato de um passeio que eu fiz ao sacolão, que é um sacolão volante, né? Um belo dia ela dando aula na sala de aula, parece aquela barulheira toda, olha o sacolão, verdura fresquinha e tal. E eu não consegui mais dar aula, eu falei, bom, e o sacolão parou na porta da escola, né? E eu falei, bom, agora não tem mais como dar aula, né? Então, a gente pôde visitar, o sacolão passaria todas as quartas, né? E a gente pôde visitar esse sacolão, né? E ali, depois daquele passeio, nós realmente, num relato, nós conseguimos listar tudo que nós aproveitamos. Não era nem o meu objetivo principal estar listando o que aprendeu. Acho que não é por aí que está para estar fazendo com a criança, mas assim, quando a gente enfrenta essa dificuldade ainda de ter que estar mostrando, às vezes isso acontece dentro da escola, que às vezes nem sempre a gente está fazendo um trabalho onde todo mundo está envolvido, às vezes é uma prática solitária de um professor que está ali buscando um outro olhar dessa prática, né? E aí quando a gente lista isso tudo, a gente consegue dar conta, né? Mesmo que a gente não liste com as crianças, né? Tá certo, agora eu vou aqui a Mônica saber qual é a perguntinha que a gente tem com ela. Os professores multiplicadores do NTE Serra de Roncador, que sugestões vocês poderiam nos fornecer para conseguirmos a adesão e a participação dos pais em um passeio fora da escola, como também contribuir no desenvolvimento das atividades propostas para com os alunos no referido passeio? Obrigada, Mônica. Obrigada a vocês. Sarinha, por favor. Eu acho que essa pergunta, né, ela podia fazer um alinhavo aqui de outras questões que já apareceram, né? Uma, acho que é a estranheza, né, que a gente ouviu da Elizabeth. Um pouco dessa pergunta anterior também da Alexandra, o que é conteúdo, né? O que a gente pensa de conteúdo. Eu acho assim, não tem uma fórmula mágica, né? Chama os professores e os pais para uma reunião e fica tudo acertado. Acho que essa fórmula, infelizmente, não existe. O que eu acho que existe, assim, é tentar passar para os pais o que a escola hoje entende como conteúdo. Eu acho que conteúdo é uma palavra meio chave aí na questão, né? Porque a impressão é que, quando a gente tinha os livros didáticos fechadíssimos, assim, então, olha, o que está nesse livro vai ter que ser aprendido nesse ano, e vai ser aprendido de tais e tais maneiras. Hoje, a gente sabe que não é assim, né? Quer dizer, o conteúdo principal hoje é entender as engrenagens do mundo, né? Quer dizer, o que a gente acredita é que quanto mais os alunos conhecerem como é que o mundo se gerencia, eles podem, no futuro, abrir um livro didático quase que sozinhos, né? A partir do momento que eles entenderam essas engrenagens tão complexas. Então, acho que não tem uma forma, mas assim, tudo que é decidido na escola, acho que os pais têm que saber. Acho que essa é uma maneira democrática e altamente didática, né? Quer dizer, tudo que se decide, para onde eu vou, qual é o ganho desse passeio, tem que ir. Os pais têm que saber, né? Até porque se tem uma coisa a se pagar, um valor, eles que pagarão, né? Então, acho que assim, é correta, a preocupação deles é correta, né? E uma experiência que a gente faz na escola que eu trabalho, em São Paulo, é assim, muitos passeios os pais podem ir. A gente tem feito muitos trabalhos fora da escola em sábados e domingos. Então, os pais são convidados, aí, os pais são parceiros também, né? E eles começam a ver realmente por outros olhos. Um passeio a um centro histórico, por exemplo, muitos pais também não conhecem a história. E eles mesmos se assustam com as coisas que eles não conheciam, né? E eles começam a entender melhor essa coisa do conteúdo. Ah, então é isso, eu estou aprendendo de uma outra forma. E isso facilita até para que numa próxima vez os alunos possam ir sozinhos, porque eles já têm a compreensão do que aquilo significa, certo? Bem, vou voltar aqui a Mônica, que está com mais uma perguntinha para a gente. A Helena de Resende, aqui do Rio de Janeiro, ela quer saber o que fazer quando os alunos descobrem nos arredores o descaso das autoridades. Obrigada, Mônica. O que fazer? Que bom, né? Que bom quando os alunos descobrem nos arredores o descaso das autoridades. E aí eu quero voltar naquela questão que a Rosemary colocou, e juntar um pouquinho as duas, né? Que ela colocou assim, é difícil ir na casa dos alunos porque a situação financeira deles é precária. Né? E aí quando a gente ajuda eles a olharem novamente para essa situação, enxergar ali o porquê, né, por que essa situação, né? Na verdade, todo mundo deveria ter direitos iguais, né? Teoricamente nós temos, né? Todo mundo deveria ter o quê? Um bom local para morar, direito à habitação, alimentação, né? São direitos constitucionais, mas que eles não acontecem na prática. E aí entra o nosso papel mesmo de professor engajado e de estar revendo esse olhar
tá, quer dizer, possibilitando esse olhar à criança para ela questionar isso e se inserir nessa prática e lutar mesmo pelos seus direitos, né? Acho que isso é fundamental quando eles descobrem o descaso das autoridades aí. É importante, né? Mônica tem mais um fax pra gente, né, Mônica? E a Daniela de São Paulo quer saber como surgiu a ideia do projeto Marcas do Tempo, pois a maioria dos passeios são feitos em parques e museus. Obrigada, Mônica. Obrigada pela participação. Pois é, Leila. Bem, é Daniele, né? Bem, Daniele, surgiu exatamente por um dos objetivos nossos da segunda série é levantar esse potencial e a vocação do bairro, né? Museus, outros equipamentos da cidade, né? E o Rio de Janeiro tem um equipamento enorme, já que a história da nossa cidade está bastante ligada à história do país. Levantar esses equipamentos é importante, mas o primeiro momento, como a Celinha também já colocou, é conhecer o que aquele bairro nos oferece de conteúdos, sim, né? Quanto mais nós sairmos da escola, nós estaremos trabalhando os conteúdos que estão desescolarizados. Nós escolarizamos os conteúdos e esquecemos do lado de fora da escola, né? Nós estamos trazendo essa história para dentro da escola, não a história do livro, mas a escola viva que ainda está presente. Foi nesse sentido que nós começamos o projeto, as 3 turmas de segunda série. Tá certo. Celina, como é que os assuntos que estão na TV, no rádio, nos jornais, como é que eles podem estar inseridos dentro desse tipo de projeto? Por exemplo, a partir de alguma coisa que você leu, de repente tem alguma coisa que você pode identificar que esteja acontecendo ali no seu bairro ou bem próximo dele, e está envolvendo um trabalho de um recorte de jornal com a pesquisa daquilo que pode ser feito ali bem próximo e do assunto que foi atualidade. Como é que pode ser feito isso? Eu acho assim que primeira coisa, assim, os alunos têm que estar antenados, então, com tudo isso que está acontecendo fora, né? Isso é uma coisa interessante que você está falando. Então, antenado com o dia a dia mesmo. Eu acho que surgem momentos, assim, que, de repente, um bairro é notícia, ou uma cidade é notícia, ou uma descoberta é notícia. Eu li a semana passada, assim, com grande felicidade para mim, que um professor de literatura descobriu aqui no Rio de Janeiro a casa do Lima Barreto. Ele fazendo uma pesquisa e descobriu, imagine para um professor de literatura ele encontrar a casa do Lima Barreto, né? Então, assim, existem momentos em que, de repente, algum lugar em especial vira atenção, Mas eu acho que, mesmo isso, né, mesmo que está na televisão, nos jornais e tal, também faz muito parte da oficialidade, né, daquilo. Eu estou usando muito esse termo, né, mas essa coisa oficial, mas é aquilo que já vem pronto para os alunos. Acho que eles têm que ficar antenados, sim, procurar coisas, né? Mas o principal hoje para eles, acho que para a gente mostrar um pouco do que a Leila faz com esse projeto, né, do Marcas do Passado, é eles irem atrás, né? Eles irem procurar. Porque a história com certeza está ali, por onde eles estão caminhando, por onde eles estão vendo. Quando a Daniele fala do descaso das autoridades, por exemplo, essa não é a informação mais valiosa, mas é uma das mais importantes que o aluno pode descobrir. Porque tem a ver com o que as autoridades estão fazendo com a memória das pessoas, né? Ao destruir, ao não conservar e tal. Tá certo. Eliane, pois é, como é que saindo da escola, o professor ele pode ampliar a sua capacidade de preparar o aluno melhor para a vida? A gente tem que... Essa questão da vida, né? De preparação para a vida. O Freinet, ele colocou uma frase, a gente até aproveitou tanto do Freinet nessa série, né? Essa questão da aula, passeio, que a escola não é preparação para a vida, a escola é a vida. Né? Então, assim, a vida não é daqui a pouco, a história não aconteceu no passado, assim como a vida não é o futuro. A história acontece agora, a gente faz essa história agora. A cultura é produzida por pessoas comuns também, não só as pessoas importantes que estão nos livros ou que foram consideradas importantes, que fazem a história. Né? A gente faz essa história, o meu aluno faz a história. Né? Então, essa coisa da preparação para a vida, né? A escola é a vida, e a vida entra na sala de aula da gente a partir do momento que a gente entende que a escola não é
um mundo à parte, um importante mundo à parte, mas sim uma parte importante do mundo, né? E que as crianças estão inseridas nesse mundo também. É só parar para olhar, né? Não estou querendo dizer que tudo tão fácil, né? Mas quando a gente está vendo um pouco essa temática e para olhar, deixa eu olhar o que tem ao redor, o que eu posso aproveitar aqui. Uma amiga minha, uma vez da escola do município, aproveitou algo que eu nunca parei para pensar de fazer, né? Nossa sala de aula dava de frente, a janela era de frente para a casa de um vizinho que criava patos, gansos e outros animais, né? E aí nós estávamos ali perpassando por alguns textos sobre animais e eu nem parei para pensar que eu podia ir na casa do vizinho, né? E ela foi com os alunos, perguntou ao vizinho se poderia ir, entrou na casa do vizinho e ele recebeu todo contente as crianças, né? Então, quer dizer, o que ela fez ali, né? Ela não preparou para a vida, ela entendeu que a vida é agora e já. Tá certo. Leila, pois é, e qual a importância dos professores estarem interagindo com os alunos no processo de pesquisa, produzindo seus conhecimentos, tomando as decisões juntos, fazendo essas descobertas, né? Enfim, construindo os seus próprios conhecimentos? Como é que você analisa isso? Bem, eu costumo dizer, né, e esse trabalho nosso foi um trabalho realizado, até porque eu me lancei a pesquisa do bairro, então foi um trabalho de parceria efetiva, né? Eu caminhei pelo bairro com as 3 turmas e essa questão dessa troca, né? A gente estamos a todo momento, todos os dias, aprendendo e ensinando, né? Tanto nós quanto os alunos. E essa parceria é fundamental. A escola, durante muito tempo, nós professores vivemos durante muito tempo uma solidão, na solidão da sala de aula, né? E não há mais tempo nem espaço para permanecermos nessa solidão. Quanto mais solidários nós estivermos, nós, os alunos, nessa construção permanente, nessa busca permanente, né, estaremos dando saltos de qualidade a cada minuto do nosso fazer pedagógico. Até essa relação que mudou muito entre o professor e o aluno, né? Eu acho que deu um crescimento para ambas as partes, até que o professor pudesse desenvolver melhor o seu trabalho. E a gente percebe que ao longo do tempo, a aprendizagem, ela ficou diferente, né? Saiu um pouco daquela coisa decoreba para compreensão melhor, não só dos conteúdos das disciplinas que acontecem ali dentro de sala de aula, como daquilo que acontece fora da sala de aula. Hoje nós vemos crianças que estão muito mais aptas a enxergarem o mundo de uma forma muito mais coerente, né? Construindo conceitos realmente, né? Pois é, você queria falar alguma coisa? E sem esquecer que o professor também faz parte desse processo, né? O conhecimento do professor, ele não está pronto, acabado. Não são só os alunos que estão ali descobrindo, desvendando. O professor também. E o colega da sala de aula, muitas vezes, da sala de aula ao lado, muitas vezes é quem vai ajudar em resolver uma série de questões da sua sala de aula, né? Da sua prática pedagógica. Então, o professor, ele também está nesse processo de descoberta e de busca desse conhecimento, né? Não são só os alunos. Pois é, Celinha, e a postura do professor quando ele está, assim, fora de sala, aos arredores ali, levando a turma para conhecer alguma coisa? Ele pode, assim, se colocar como fragilizado, assim, tipo, surpreso de estar conhecendo alguma coisa que ele desconhecia, ou algum aluno dando uma informação como aquele que falou essa casa era de um alemão, olha aqui, estão vendo um morador daqui, quer dizer, essa postura do professor na rua, como é que você enxerga isso? Eu acho que assim, a Leila e a Eliane falaram umas coisas interessantes sobre isso, né? Quer dizer, a postura da escola mudou nesses anos e a postura do professor também, né? Ele era, um tempo atrás, o grande dono do conhecimento, né? Então ele ficava na frente, lá da lousa, e ele era o detentor do saber, né? Hoje, acho que tem uma coisa assim, dele também se colocar à frente aos alunos como alguém que também está aprendendo, né? Acho que existe uma postura mais humilde, que é bastante interessante. Quando ele sai com os alunos, acho que a postura também é de uma surpresa que pode ser compartilhada. Acho que não acho que um tempo atrás era vergonhoso dizer que não se sabia alguma coisa. Hoje,
é muito mais comum e muito mais prazeroso dividir essa surpresa. Puxa, Aprender eu junto, também né? não sabia disso, eu também não sabia. Pois é, mas o professor se coloca aí, ele diz pro aluno, olha, eu não sabia, estou Sim, surpreso. eu acho que sim, diz, se surpreende também, se tiver que chorar em algum momento, que está emocionado, emociona, chora né? e se emociona. Acho que há uma maior proximidade, né? Acho que com alunos dessa faixa de idade, eles ainda veem o professor como alguém que sabe realmente muito mais, até sabe realmente, mas, por exemplo, quando a gente trabalha com ensino médio, por exemplo, o aluno já, às vezes eles têm, em certas disciplinas, eles conseguem saber mais do que a gente, por tantas coisas que tem, ou de determinado assunto, são excelentes em surf, ou são excelentes em histórias em quadrinhos, quer dizer, eu não detenho esses conhecimentos, né? Então, eu acho que existe uma parceria, uma cumplicidade, talvez a palavra seja mais essa, assim, uma cumplicidade mais prazerosa, né? E, por exemplo, quando você fez uma pergunta para a Eliane sobre o comportamento dos alunos, né? Eu acho que a gente conhece o aluno, mas tem o aluno filho, o aluno cidadão, o aluno esposa. A gente tem várias facetas dos alunos, né? As saídas, elas são ótimas, porque a gente sempre conhece uma faceta que a gente não conhecia, né? Ou é daquele que na classe é terrível e na saída vira um anjo, ou o inverso. Ou ao contrário, o inverso. Mas né? é daqueles que ficam extremamente ligados no que estão vendo. Enfim, a gente conhece uma outra faceta, né? Eu costumo ficar muito à vontade quando eu saio, assim, sabe? Não tenho grandes posturas pensadas, né? Bem, no próximo bloco, as nossas convidadas destacam os principais pontos do debate. Até já. Salto para o Futuro está de volta. No programa de hoje, estamos discutindo como os arredores da escola podem ser explorados em atividades como passeios, visitas e excursões. Neste último bloco, as nossas convidadas fazem um pequeno resumo do debate. Eu queria começar pela Leila. Bem, eu queria ressaltar, né, a qualidade das perguntas, das colocações feitas, né? E colocar para os colegas, né, que ousar, né, nós precisamos ousar mais, nós ainda temos muito medo de sair com as crianças. E eu acho que essa ousadia faz parte da vida. Tá? Reapropriação desse olhar e ver é uma coisa fantástica. E aqui eu queria terminar, né, colocando a questão, os desdobramentos desse trabalho. Né? Eles hoje, a proposta na semana passada foi caminhar pelo seu bairro com esses olhos de ver, e eu fiquei conhecendo bairros do município do Rio de Janeiro que eu não conhecia e conheci pelos olhos deles. Né? Eles trouxeram reportagens, eles realmente caminharam e se apropriaram do seu bairro. Então, eu acho que atingimos o objetivo. Né? Eles conhecendo melhor cada casa, né? Por que aquela casa ainda está ali, quem é aquele morador. Né? Então, eu achei fantástico e me senti gratificada. Né? O retorno é sempre maravilhoso. Com certeza. Eliane? A aula passeio é um recurso riquíssimo que podemos e devemos utilizar sempre que nós tivermos a necessidade de sair da escola para buscar algum conhecimento que ali dentro nós não demos conta de saber. Né? Aprendizado humano, ele se dá no social. Né? Então, quanto mais a gente sai com a criança, quanto mais a gente proporciona esse contato com o outro, mais a gente está contribuindo com tudo que a gente quer desenvolver no aluno. Essa questão da gente não ter um ônibus, não ter possibilidade, não ter estrutura para ir a um museu, para ir a um local mais distante, né? Isso, acredito que a gente tem que buscar isso enquanto professor, lutar mesmo por condições, as secretarias tem que ter políticas públicas tem que existir políticas públicas que possibilitem aos alunos isso, o ônibus, para ir ao museu, para ir conhecer um lugar mais distante, porque os arredores da escola são ricos e o que está longe também é rico, então tem que ter contato com o arredor da escola, mas o que está distante também precisa ficar perto, né? O aluno tem que estar próximo também do que está distante, esse conhecimento precisa chegar e o aluno chegar a esses locais, então a gente tem que estar até se colocando nesse aspecto mesmo, estar lutando por essas condições. Sarinha? Bom, eu queria primeiro parabenizar assim, a ideia do programa de falar sobre isso. Acho que é uma coisa inédita, não me lembro de outra série que tenha falado sobre isso. É inédita.
Eu me sinto assim feliz por ter ficado no último programa, porque pude ver todos. Então eu senti um progresso, né, quer dizer, das ideias, de como é que o programa foi pensado, assim, como ele foi harmônico, assim. Então, obrigada por eu estar aqui, achei super bacana. E eu queria ressaltar, acho que 3 palavras, assim, né, memória, história e cidadão, né. Principalmente no programa de hoje, né, que a gente falou tanto dos arredores, da história que está em volta da gente, acho que a gente passou um tempo até na história recente do país de uma necessidade muito grande de resgatar a cidadania. Se falava muito nisso, né, se resgatar a cidadania, a ação da cidadania, mas a cidadania estava muito pensada nesse momento, e nem podia ser diferente, de uma coisa muito ligada à solidariedade. E hoje eu vejo que a palavra cidadania está mais ligada à palavra cidade, né? Hoje está se vendo mesmo, o cidadão é aquele que mora numa determinada cidade e que é um agente da história da sua cidade, né? Isso eu acho de uma importância, assim, sabe? Então, quando eu penso que a gente está colocando esses alunos, essas crianças, nessa cidade, está dizendo, olha, você é um cidadão, você é um agente da história, é você que está construindo essa história, é você que vai reter ou não reter coisas dessa memória, né? Você também é dono desse país, desse mundo, dessa memória. O que você registrar nos seus cadernos e passar para sua família, isso vai ficar retido, né, no tempo. Eu acho isso de uma importância, assim, fantástica, bárbara, como disse a verdade, menina. Bárbara de verdade. Bem, chegamos ao final da série Visitas, Passeios e Excursões. Esperamos que você tenha gostado. A sua participação, como sempre, foi fundamental. Eu quero agradecer também as participações da Eliane Pimenta, professora do CIEP Oswald de Andrade, em Anchieta, no Rio de Janeiro, da Leila Medeiros, professora do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e da Celinha Nascimento, coordenadora de leitura da Escola da Vila, em São Paulo. Professor, as experiências bem-sucedidas da sua escola podem virar reportagens aqui no Salto para o Futuro. Escreva seus relatos para a Caixa Postal 50050, CEP 20062-970. Bem, até a próxima série aqui na TV Escola, o canal da educação.